Embora a fórmula empírica seja importante, ela é insuficiente para que nós possamos entender uma série de propriedades dos compostos moleculares. Para isso, nós iremos nos valer da fórmula molecular. A fórmula molecular pode ser entendida como um múltiplo da fórmula empírica, já que existe uma relação bem estreita entre elas. E para se determinar a fórmula molecular, nós precisamos, além de conhecer a fórmula empírica, conhecer também a massa molar de um composto. Existe uma relação matemática entre elas que é a seguinte: se nós considerarmos a massa molar de um composto, e portanto a massa molar que considera, que leva em conta a sua fórmula molecular, dividido pela massa molar do equivalente à fórmula empírica do composto, nós vamos ter um fator multiplicador, que representamos aqui por Fm. Ou seja, se nós conhecemos a fórmula empírica, e nós vimos como determinar experimentalmente, e sabemos qual a massa molar de um composto, a razão entre a massa molar do composto e a massa molar da fórmula empírica, do equivalente à fórmula empírica do composto, nos dá o fator multiplicador, que, multiplicado pelos índices estequiométricos, permite que nós encontremos a fórmula molecular. Vejamos agora um exemplo onde é pedido para determinar a fórmula molecular de um composto. Vejam, qual a fórmula molecular de um composto com fórmula empírica C2H3O e massa molar 86,03 gramas por mol. De posse da fórmula empírica, nós podemos calcular a massa molar correspondente a essa fórmula, que vai ser 2 vezes a massa do carbono, mais 3 vezes a massa do hidrogênio, mais a massa do oxigênio, que nos dá 43 gramas por mol. Então, o fator multiplicador necessário para, a partir dessa fórmula, nós determinarmos a fórmula molecular, vai ser dada pela razão entre a massa molar do composto e a massa molar considerando a fórmula empírica do composto, que dá 86,03 dividido por 43, 2. Ou seja, nós partimos então da fórmula empírica para determinar a fórmula molecular, multiplicando os índices estequiométricos da fórmula empírica pelo fator multiplicador. Como resultado, nós temos que a fórmula molecular será C4H6O2. Vamos agora trabalhar um exemplo um pouco mais complexo envolvendo a determinação da massa molecular da lisina, que é um aminoácido. Nesse problema, nos é informado que a massa molar da lisina, determinado através de algum procedimento, é de 150 gramas por mol. Além disso, duas amostras diferentes de lisina são submetidas a experimentos distintos. No primeiro, o experimento de combustão, uma massa de 2,175 gramas de lisina dá origem a 3,94 gramas de CO2 e 1,89 gramas de água. Em outro experimento, essa massa de lisina dá origem a uma determinada quantidade de amônia. Então, qual estratégia nós vamos utilizar para determinar essa fórmula molecular? Primeiro, vamos esquematizar os dados que nós dispomos. No primeiro caso, ou no primeiro experimento, nós sabemos que o composto, formado por carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, com os índices estequiométricos, que é o que nós precisamos determinar, representados aqui por X, Y, Z e W, reage com o excesso de oxigênio para formar, dentre outras coisas, CO2 e água. Nós sabemos qual a massa do composto, sabemos também a massa de CO2 e de água formado nesse experimento. No segundo experimento, nós temos o mesmo composto, porém uma massa diferente, sendo convertido a amônia e outras substâncias, mas o importante para a gente aqui é que, ao se conhecer a massa de amônia formada, nós podemos saber qual a quantidade de nitrogênio inicialmente presente na amostra, cuja massa é conhecida. Com os dados organizados, nós vamos agora estabelecer uma sequência de passos para determinar a fórmula molecular. Primeiro, nós precisaremos determinar as massas dos elementos presentes na amostra inicial em cada um dos elementos. Como isso não é possível para o oxigênio, nós vamos precisar, após essa primeira etapa, determinar as porcentagens e massa dos elementos, no caso carbono, hidrogênio e nitrogênio, e a partir daí determinar a massa do oxigênio. Assim, nós poderemos calcular a quantidade relativa em mol de cada um desses elementos e, por fim, podemos determinar o fator de fórmula ou o fator multiplicador que permitirá, a partir da fórmula empírica, determinarmos a fórmula molecular. Então, a primeira etapa, nós podemos observar que para o experimento 1, onde nós temos a massa de CO2 e de água resultante da combustão,
nós conseguimos determinar as massas correspondentes, ou a quantidade de mol correspondentes de carbono e hidrogênio. Enquanto no experimento 2, nós determinamos, a partir do conhecimento da massa de amônia, a massa de nitrogênio presente na amostra. E a partir dessas três informações juntas, nós temos como determinar a massa do oxigênio. Então, vamos começar pelo experimento 1. A quantidade de mols de carbono vai ser igual à quantidade de mols de CO2, que nós obtemos dividindo a massa de CO2 pela massa molar do CO2, o que nos dá 0,0895 mols. Nós podemos determinar a massa de carbono correspondente, para isso nós multiplicamos essa quantidade em mols pela massa molar do carbono, que é 12,01 gramas por mol, e a massa de carbono será 1,075 gramas. Para o hidrogênio, nós sabemos que a quantidade de hidrogênio presente na amostra vai ser o dobro de água produzido, o dobro em mols de água produzido, então a quantidade de nitrogênio em mols vai ser 2 vezes massa da água, dividida pela sua massa molar, que dá 0,298 mols. Nós podemos agora calcular a massa de hidrogênio, multiplicando essa quantidade obtida de mols pela massa molar do hidrogênio, que dá 0,2114 gramas. Para o nitrogênio, não esqueçam que nós agora estamos considerando dados do experimento 2. Portanto, ao observarmos que a quantidade de nitrogênio presente na amostra é igual em mols à quantidade de amônia formada, nós determinamos a quantidade de nitrogênio como sendo a massa de amônia dividida pela sua massa molar, que dá 0,0256 mols. A massa de nitrogênio correspondente vai ser dada por quantidade de nitrogênio vezes massa molar de nitrogênio, 0,3587 gramas. Agora nós podemos ir para a etapa 2. Aqui nós iremos determinar as porcentagens de carbono, hidrogênio e nitrogênio para depois determinar a quantidade de oxigênio. Vejam, a porcentagem de carbono será dada pela massa de carbono que nós calculamos agora, dividido pela massa da amostra inicial do experimento 1. Multiplicando por 100%, isso dá 49,43%, porcentagem de carbono. Para hidrogênio, dividimos a massa de hidrogênio, que encontramos agora, dividido pela massa total da amostra também do experimento 1, multiplicando por 100%, temos a porcentagem de hidrogênio. Para o nitrogênio, nós vamos dividir a massa encontrada de nitrogênio pela massa total da amostra do experimento 2. Observem que ela é diferente do experimento 1, como já frisado. Então, em porcentagem, nós temos 19,15% de nitrogênio. Quando nós consideramos esse total sendo igual a 78,3%, e sabendo que falta apenas considerar aqui a porcentagem do oxigênio, nós temos que a massa do oxigênio em porcentagem, somado com a massa do nitrogênio, hidrogênio e carbono, dá 100%, então a porcentagem de oxigênio vai ser 100 menos 78,3% e, portanto, 21,7%. Se nós considerarmos uma amostra de 100 gramas, para padronizar essas informações, nós dizemos que a massa de oxigênio em 100 gramas é 21,7 gramas. Agora, indo para a etapa 3, nós podemos calcular a quantidade relativa em mol de cada elemento. Então, temos aqui a fórmula empírica, onde x, y, z e w representariam os índices estequiométricos, que é a razão em mols que nós estamos procurando. Para fazer isso, vamos calcular, ou vamos considerar aqui os 100 gramas de amostra, e aí nós temos que as massas relativas, as massas percentuais, né, composição percentual de carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, são essas que nós calculamos há pouco. Quando nós convertemos isso em mol, no caso do carbono, dividindo essa massa pela sua massa molar, obtemos a quantidade em mols de carbono. Do hidrogênio, massa de hidrogênio por sua massa molar, quantidade em mols do hidrogênio. Nitrogênio, mesma coisa, sua massa dividido pela massa molar, quantidade em mols de hidrogênio. Finalmente, para o oxigênio, dividimos sua massa pela sua massa molar, ou a massa de oxigênio, né, da amostra, em 100 gramas da amostra pela massa molar do oxigênio, temos aqui a quantidade de oxigênio em mols. Vejam que com isso nós podemos agora escrever a pseudo-fórmula, onde nós simplesmente colocamos aqui as quantidades em mol como índices estequiométricos, vamos normalizar isso dividindo tudo pelo menor valor, no caso o menor valor aqui é o de oxigênio, e como resultado nós temos C3H7NO, que, considerando os erros experimentais,
fica dessa forma, ok? Bem, então agora o que nós precisamos fazer é determinar o fator de fórmula, ou seja, determinar aquele fator multiplicador para nós multiplicarmos esses índices estequiométricos e assim encontrar a fórmula molecular. Aqui, fórmula empírica, repetindo, a massa molar da fórmula empírica vai ser 3 vezes a massa do carbono, mais 7 vezes a massa do hidrogênio, mais a massa do nitrogênio, mais a massa do oxigênio, que dá 73,10 gramas por mol. Nós vimos lá no enunciado do problema que a massa molar do composto é 150. Então, o nosso fator de fórmula, o fator multiplicador, vai ser dado por 150 dividido por 73,1, que dá 2. Portanto, multiplicamos aqui os índices da fórmula empírica por 2 e chegamos ao resultado de C6H14N2O2, sendo essa, portanto, a fórmula molecular do composto que nós estamos determinando.